amigos, excelente dia, excelente tarde, noite, conforme a ocasião. Estamos aqui hoje de volta, então, com mais um Fato Econômico, Economia Além da Conjuntura. Hoje, programa de sexta-feira, a gente está com convidados especiais aí, em conjunto também com o André. Temos o Otávio Lisotti, que já participou aqui conosco mais algumas vezes, e o Gabriel Maran, também da Unifique Invest. Primeiramente, muito boa noite, André. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Otávio. Boa noite, Otávio, Gabriel. Boa noite, Lucas. Boa noite. Vamos lá, então, galera. Gabriel Maran aqui, apresentando ele, primeira vez está participando conosco aqui do programa. Também economista, juntamente com nós aqui. E ele é assessor de investimentos pela Unifique Invest, de Passo Fundo. Ele é líder da região norte do Rio Grande do Sul, aqui do grupo. E ele também é responsável pela área educacional, tá? A gente vai trazer ele aí, então, e todo o pessoal para a gente comentar um pouquinho hoje sobre cenário econômico internacional, incerteza, toda a questão ali com que vai refletir a taxa de câmbio, juros e também um pouquinho aí sobre investimentos, tá, pessoal? Gabriel, prazer ter você aqui com a gente, cara. Prazer, Lucas. Uma felicidade minha estar aí junto com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Isso aí, André. Diga. O que tu puxa de assunto para nós hoje? O que te aflige, além da Selic, que possivelmente sobe 0,5 semana que vem? Estamos aguardando essa expectativa. Eu acho que temos alguns termos chaves assim que a gente pode começar a bater a bolinha aí. O primeiro é a questão das tarifas, né? As tarifas do Trump, que ele acelerou, voltou atrás, né? Retirou algumas tarifas em cima de eletrônicos, e aí a China agora está fazendo o mesmo efeito de retirar tarifas de alguns produtos que são impactados também lá na China, né? Então, tipo uma reciprocidade. Mas a gente tem aquela preocupação assim, de como que essas tarifas podem, a nível internacional, impactar de uma maneira a globalização que já vinha andando desde os anos 80. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que tu pode falar um pouco, até porque o investimento também faz parte desse processo de globalização. Né? A gente poder investir em títulos americanos, em ADRs, né? Isso é sempre interessante, que é um portfólio a mais que a gente tem de oportunidade para investir, além de investir na tradicional poupança. Né? E aí eu queria que tu falasse um pouco da poupança. Por que a gente não deve investir em poupança? Né? Pensando numa Selic de 14,25 e que pode chegar a 14,75. Tá? O segundo ponto é, semana que vem a gente tem mais uma reunião do Copom. Né? A gente tem uma reunião dos Estados Unidos, do Fed, onde muito provavelmente eles vão manter a taxa de juros, apesar da pressão do presidente Lula deles de lá, né, pressionando o Campos Neto do Fed americano em reduzir juros. Né? Eu queria que tu falasse um pouco assim, o que tu tem de perspectiva daquilo que tu olha de investimentos, conversa com o pessoal de outros bancos de investimento, assim, o que o pessoal está achando que vem pela frente semana que vem? A gente vai ter mais um reajuste de 0,5, né, metade do que foi das últimas 3 reuniões, ou a gente ainda pode vir com 0,75 de reajuste Selic para a semana que vem? Perfeito. Quem toca aí diretamente? O Lucas vai pontuar alguma coisa? Na verdade, assim, até o André falou ali por que não investir em poupança. Falar em investir em poupança é quase um crime, né, cara? Mas tem muita gente que investe em poupança, né, homem? Mas vamos lá, Gabriel, o que tu diz aí para nós aí especificamente sobre essa parte de investimentos aí, o que a gente pode fazer no momento que nem a gente está agora de incerteza, né, com ativos que tragam uma certa segurança, né, mas que também não deixem de render, né, que a gente tem aquela rentabilidade da poupança, ela é irrisória, né, não compensa nem o custo que a gente tem com inflação. Claro, com certeza. Assim, eu acho que começando já pela poupança, conforme o professor André ali, eu vou falar professor porque foi meu professor aí a vida inteira, tá, André? A vida inteira não, né? Eu não tive aula no primário. Na faculdade foi.
Cara, sobre poupança, o que eu vejo, tá? O motivo principal pelo que as pessoas investem em poupança é a questão da segurança, né? Então eles pensam, bom, vou lá, é o mais comum, é o mais líquido. Então a gente tem que entender da onde que vem a segurança da poupança previamente, né? Basicamente, o que garante a segurança ali é que ela possui o FGC, né? Que é o Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, independente do que acontecer ali com o banco, vai ter o Fundo Garantidor de Crédito te cobrindo até R$250 mil por CPF, no montante total ali em instituições diferentes, né, emissores diferentes, R$1 milhão por CPF ou CNPJ. Perfeito. Se a gente entende que é isso que traz a segurança da poupança, a gente tem que comparar com outros ativos que possuem a mesma segurança, certo? E hoje, quando a gente olha, bom, o que o FGC protege? Né? Então, ele engloba ali ativos bancários. Se eu for comparar com um CDB, uma LCA, uma LCI, eu também vou ter o FGC me protegendo. Então, quando a gente vai trazer isso por quem não investir em poupança, né? Eu iria pedir primeiramente, e isso é muito a nossa maneira de trabalho, né, na Unifique Invest, é entender o porquê que a pessoa está querendo investir na poupança, né? Muitas vezes a pessoa ela possui prazos diferentes, objetivos diferentes, que podem estar utilizando de um CDB de 2 anos, 3 anos, talvez até um fundo de investimentos como uma segunda opção, né? Mas o porquê não investir na poupança eu começaria já falando o seguinte: se você compara uma poupança que possui liquidez diária com um CDB que também possui liquidez diária, naturalmente a rentabilidade do CDB é muito maior. A poupança, depois que a Selic atinge patamares acima de 8,5, a poupança ela fica com uma rentabilidade travada, né? A maior parte da rentabilidade tem mais uma pequena taxinha ali que é muito próxima de zero, né? Então, quando a gente compara uma liquidez diária em Selics de patamar de 14,25 e talvez subindo, como o professor falou, a gente vê realmente liquidez diária rendendo o CDI, né? 100% CDI, alguns até 102, 103, 105 de CDI, dependendo o ativo que você escolhe. Um CDB de 100% do CDI vai te render 14,15% ao ano, né? Lembrando, o CDI é 0,10 abaixo do que é a Selic, enquanto a poupança vai estar te rendendo ali na casa dos 8,5, não muito além disso. Então, só nesse ponto a gente já consegue manter exatamente a mesma segurança com uma rentabilidade muito melhor. E outro ponto aqui, já finalizando essa minha fala, né, é que a poupança muita gente não sabe, né, mas a rentabilidade dela é após o aniversário. Então, se você aplica na poupança e retira em 29 dias, você não vai ter rentabilidade, tem que ser após um mês de investimento. Tá? Então, aí são alguns pontos bem importantes também para quem está utilizando ela como reserva de emergência, por exemplo. Muito bem. Otávio, o que tu diz para nós aí a respeito disso? Qual é a tua opinião aí a respeito desses investimentos na poupança e o comportamento do próprio investidor ou do poupador brasileiro? Eu acho que a gente temos um movimento com relação à utilização da poupança que ele vai muito da facilidade a qual o brasileiro médio tem de interação com a poupança e também, muitas vezes, da falta de conhecimento do restante dos ativos financeiros que permitem com que a pessoa ela tenha um rendimento melhor do que a poupança, né? Vocês devem ter escutado dos pais de vocês, tios, avós, enfim, de familiares, sempre essa questão de utilizar a poupança para poupar o dinheiro, não deixar o dinheiro parado, mesmo que isso não signifique muita coisa, mas está enraizado no imaginário da maioria das pessoas que a poupança é uma maneira de guardar dinheiro e que essa maneira de guardar dinheiro seria uma maneira de manter o valor desse dinheiro, que a gente sabe que não é verdade, muito por conta dos processos inflacionários que temos e também das grandes possibilidades que a gente tem de investimento além de deixar o dinheiro na poupança, até mesmo em renda fixa com título do governo, né? Que temos uma bonança de juros, né, dos períodos para cá e nos focos, os últimos focos, não estamos tendo movimento de diminuição das projeções de juros, inclusive para 2028, a, se não me engano, 10% do Selic. Né? Vocês imaginem eu, aluno de economia lá nos anos 80, né, entrei na faculdade em 1986, logo que eu entrei, entrou o Plano Cruzado,
Então, a aula só se falava de plano cruzado, né? Então, você imagina com 4 anos, na época eram 5 anos de faculdade, não 4, tentar convencer a minha avó, que já era certa idosa naquela época, de que quando rendia lá naquele processo inflacionário, plano cruzado 1 e 2, Bresser 1 e 2, plano Collor 1 e 2, rendia a poupança 45%, 50% de rendimento. E você dizer para a avó, mas não adianta, seu dinheiro não está rendendo isso. Não, você não sabe nada de economia, você não sabe, meu dinheiro está rendendo, porque eu vou lá e cresceu bastante. Né? Então, era uma coisa bem complicada. Justamente. Voltando um pouquinho ali agora, que o Otávio falou sobre os títulos do Tesouro Direto, né, que a gente tem algumas oportunidades boas ali, tanto com pré-fixado quanto pós-fixado. Gabriel, tu poderia falar um pouquinho para nós ali, não sei se tu tem um pouco de foco nessa parte também, certamente renda fixa, né, de certa forma. Claro, com certeza. Assim, até eu acho que é legal pontuar aqui, só antes de eu explicar, falar sobre a parte dos títulos públicos, né? É que enquanto o Otávio falava, me veio aqui também, né? É sempre legal o investidor pensar o que o banco está fazendo com o dinheiro que ele está emprestando como investimento, né? Então, assim, até nessa questão da poupança, vocês devem ter visto notícias há alguns meses atrás que os empréstimos da Caixa, né, os financiamentos imobiliários, tinham dado uma secada na fonte, né, no bom português aqui. Por quê? Porque as pessoas estavam tirando o dinheiro da poupança. A poupança é uma das formas que o banco tem de levantar capital da maneira mais barata possível, né? Então, porque tu não entrega quase nenhuma rentabilidade, mas tu consegue emprestar na outra ponta, através de financiamentos, por exemplo, e aí é aquele meu convite à reflexão, né? Porque quando tu pensa, por exemplo, em investimentos, você precisa, né, estudar um pouco mais, ou buscar alguma pessoa, buscar alguém que te auxilie com isso. Até o próprio podcast aqui serve para isso, né? Por isso que a gente toca nesses assuntos. Porque cada investimento, do outro lado, o banco está utilizando esses valores para alguma coisa, daí que vem a rentabilidade, tá? Esses pontos são bem importantes. E sobre essa parte do tesouro, sim, a gente trabalha bastante. Inclusive nessas oscilações de taxa de juros, tem muito ágio para ganhar, né? É muito bom para quem gosta de trabalhar a curva de juros. E algo ali que o Otávio falou, né, até sobre o relatório Focus. A gente acompanha, sim, o relatório Focus, até estou com ele aberto aqui na minha tela, né? Ele tá mostrando, por exemplo, que para 2026, o que se espera ali para a Selic na frente é em torno de 15%, né? Que a gente tem aqui, perdão, para 2025, para 2026, 12,5%, 2027, 10,5%, 28% na casa dos 10%. Além do relatório Focus, tem algo que a gente acompanha com muito mais afinco, para ser sincero, tá? Que é a curva de juros. A curva de juros nada mais é do que a oscilação do DI, né? Realmente da onde vai estar a Selic no futuro, e é o mercado realmente dando fechado, né? Colocando dinheiro na mesa de para onde a gente está vendo a curva de juros, para onde vai estar a Selic. O relatório Focus é claro que é muito importante, mas ele é um somatório de opiniões, no fim das contas, né? E agora, quando a gente olha para a curva de juros em si, são as instituições, os grandes players, aí trocando dinheiro mesmo. E aí, a partir desse olhar da curva de juros, é onde nascem várias oportunidades. E sim, Lucas, a gente tem acompanhado bastante, tá? A gente tem utilizado, em alguns momentos, nós compramos bastante NTNB, que são títulos de IPCA+, né? Como o Otávio falou ali também, as taxas de juros estão muito elevadas, né? Como todo o mercado está pagando um ágio, tem um prêmio de risco, a gente sabe disso, em algumas pontas da curva, e em alguns momentos isso gera muita oportunidade, seja com CDB, seja com Tesouro e assim por diante. Se vocês quiserem entrar em mais detalhes também, eu posso explicar um pouco mais como funciona, né? Mas é algo assim que o investidor pode ganhar muito dinheiro tratando só com renda fixa mesmo, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, Maran. Eu já vi uma pessoa dizendo que o título público, né, IPCA+, não é seguro. Queria que tu falasse um pouco disso.
Vamos lá, então. Em escala de segurança no mercado financeiro, a gente considera que quem tem a máquina do dinheiro é o mais seguro possível, tá? Ou seja, é o título público. Eu não vou falar em termos técnicos aqui, eu acho que fica mais fácil, né, do pessoal entender. Mas basicamente, numa escala de segurança, o título público ele é o título que ele está ali nas mãos do Tesouro, né? Enfim, se acaso, vamos pensar junto, eu sempre gosto de explicar através de cenários extremos. Se acontecer uma super crise na economia, que todos os bancos vão para o buraco, literalmente. Quem que é a última instituição que, no fim das contas, o dinheiro pode até não valer nada, mas ele pode pegar um monte de papel, imprimir e te falar, não, tô te pagando, tá aqui. Então, assim, em escalas de segurança, quem imprime o dinheiro é o mais seguro, tá? Traduzindo aqui para um bom português, tá? Então, assim, a gente considera que sim, o título público ele é o mais seguro do país, todas as instituições levam isso em conta, inclusive as instituições tem uma parte bem considerável da própria tesouraria em títulos públicos, tá? Isso mostra também a quantidade de confiança que se tem, tá? Independente de cenário político, aqui é algo muito mais relacionado à Casa da Moeda, Banco Central e assim por diante, tá? A funcionalidade da economia. E aí depois vem os bancos. Vem os bancos no quesito dos segmentos, S1, S2, S3, engloba-se também a parte do FGC e assim por diante. Beleza, obrigado. Show de bola. O Gabriel, a gente estava conversando ali também, uma das primeiras afirmações, né, questionamentos ali que o André fez foi sobre os juros, né? A gente já comentou um pouquinho ali sobre o Boletim Focus e a curva do DI, né? Que tu comentou. Mas num contexto geral, tu avalia que o pessoal que está traçando as expectativas, digamos assim, né? Do Boletim Focus, enfim, as entidades que fazem esse mapeamento das expectativas, eles estão num caminho aproximadamente correto, né, relacionando o Boletim Focus e a própria curva do DI, do que pode acontecer até o final desse ano agora? Eu acredito que sim, tá? Principalmente no caminho para a taxa de juros. Então a gente também vê no mercado financeiro, ali na própria curva de juros, um possível aumento no curto prazo. Embora o DI já esteja bem neutro quanto a isso, tá? Eu acredito que pode ter sim um aumento a mais da Selic, ali em torno de 0,5, 0,75, eu acho que é muita coisa, principalmente por conta do IPCA 15, que ele veio um pouco em alta, tá? Então, assim, pode ser que ele traga a Selic um pouco para cima, mas é um voo de galinha, é subir um pouquinho mais para começar a cair. Por que vai cair? Por conta de N cenários, tá? N indicadores aí que a gente está vendo pela frente. A Selic, a inflação, perdão, está mais elevada sim, isso tem muito a ver com o dólar ali em janeiro, que chegou na casa dos 6, né? Que isso traz uma inflação, traz um carrego de inflação que não é a D0, é 2, 3 meses depois, isso também impacta na nossa inflação, mas o que a gente vê, para resumir aqui para a taxa de juros, assim, ela pode subir um pouco agora, mas para o final de ano ela já deve começar a descer sim como um todo, tá? E quando a gente olha para a Selic 2026 no Focus apontando 12,5, eu vejo que sim, até tem espaço para isso, mas eu gosto de ser um pouco mais conservador. Eu acho que ela vai descer, ela tem que descer como um todo, mas a gente tem que lembrar também que 2026 é ano político, né? Então, ano político é incerteza na veia. O mercado não tem algo que a gente sempre pauta aqui dentro, e o Saul, que também foi aluno da UPF, né? Ele é nosso broker de renda variável, o responsável pela nossa mesa, ele fica lá em Porto Alegre, ele sempre fala isso. O mercado não tem problema nenhum com risco, porque risco tu mensura, tu calcula e tá tudo certo, né? Tu entende se faz sentido ou não. O grande problema é incerteza, e cenário político é incerteza, né? Então, isso a gente tem que levar em conta também. Pode vir N pessoas aí falando coisas diferentes e a gente não tem como ter algo tão palpável como um risco que tu consegue calcular, né? O Armínio Fraga foi o primeiro a falar umas coisas estranhas, né? É verdade. Mas vamos lá. A gente falando aí agora também um pouquinho sobre incerteza, né? A gente percebe com o nosso trabalho também, consultoria ali com as empresas, o cenário do que mudou, o que virou do ano 2024 para 2025, principalmente quando começou a haver aquelas falas do Trump, né? Sobre tarifas, sobre ele fechar o mercado americano e tudo mais.
causou aquele boom de informação e de incerteza na economia mundial, né? Não foi só nos países relacionados. E internamente isso repercutiu aqui na nossa região, pelo menos as empresas que têm dinheiro, elas frearam, né? Elas pararam de investir, deram uma segurada, e as demais empresas que estavam ali, né, beirando, batendo, empatando no mês, né, estão passando por dificuldades muito grandes, porque o mercado como um todo, ele está meio que dando uma freada, né, justamente o que tu comentasse ali. A gente ainda está com um nível de inflação elevada, né, a taxa de juros está no talo e provavelmente vai subir mais um pouco. A gente fala está no talo, né, que ela está muito alta, e a perspectiva é que ela aumente mais um pouco, né? Então, dentro de todo esse contexto, que vê que as pessoas estão dando essa freada ainda, o consumo ele está mais ou menos com um nível mais alto de custo para as pessoas, por exemplo, né, para os consumidores. Então, tem bastante gente falando, bastante economistas avaliando e dizendo que a gente vai passar por um processo agora de uma certa recessão, né, até o final do ano, que é o que vai trazer a inflação um pouco de volta para baixo, né, que vai talvez abrir esse espaço para a taxa de juros voltar a cair, né. Por isso que eu digo, a gente está vendo isso na prática, né, no nosso dia a dia com o trabalho que a gente está desempenhando. Mas aí agora sim, ó, o que eu digo, a gente falando um pouquinho sobre política, né, governo, ano pré-eleitoral agora em 2026, a gente sabe que o Otávio ele tem ele pesquisa bastante aí também sobre a escola austríaca, né, que é uma linha mais liberal. E eu queria ouvir de você, Otávio, o que você acha que pode impactar isso aí no próximo ano, como que deveria impactar, o que você tem de perspectivas? Historicamente, em períodos eleitorais, né, no Brasil, a gente tem certos processos de diminuição da taxa de juros, mesmo de forma estrutural ou não, para fomentar, né, a questão do crédito, consumo. Tanto o crédito pessoal, o consumo, quanto o dinheiro nas mãos das empresas. Né? Só que, no período que estamos, tendo em vista esse possível processo de recessão, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de entender como a estrutura econômica brasileira vai lidar com esse processo eleitoral. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta para o Maran, relacionando também não só o próximo ano aqui no Brasil, mas também as expectativas nos últimos dias que vem acontecendo fora do Brasil, tanto com a questão dos Estados Unidos e China, que a gente tem um arrefecimento, digamos assim, um início de conversa dos dois países, e um PIB americano que deu uma diminuída da atividade econômica, com o payroll que saiu esses dias. E como vocês, no mercado financeiro, enxergam a relação do mercado brasileiro do ano que vem com esse processo de eleição, com a possível retomada de uma diminuição de taxa de juros nos Estados Unidos e uma possível retomada do aumento da atividade econômica e o fomento da economia com crédito e diminuição de juros lá fora e a relação que vai ter com aqui dentro. Tá, perfeito. Pergunta complexa essa, hein, Otávio? Vamos lá. Jogou a bomba para mim. Vamos lá. Cara, quando a gente pensa nesse tipo de coisa, tem várias variáveis que entram no jogo, né? Então, começando aí por Trump versus China, por assim dizer, né? Cara, sempre que eu olho, que eu vejo alguma notícia no mercado, que a gente acompanha, a gente costuma pensar quem é a pessoa por trás disso também, né? Então, se tratando do Trump, algo que eu sinto, que eu percebo que qualquer noticiário, enfim, jornalista, assim, talvez deixe um pouco de lado, é que o Trump, cara, antes de ser presidente dos Estados Unidos, ele é um cara muito bem sucedido, né? Ele se tornou bilionário e quem tem uma história como essa é uma pessoa que você tende a pensar, bom, ele deve saber o que está fazendo, né? Porque, primeiro, tu se torna bilionário e tu vira presidente, aí não o bastante, tu se torna presidente novamente. Então, assim, ao menos estratégia ele tem. Não deve estar fazendo bobagem, deve ter uma estratégia para isso, né? E outro ponto que é bem importante sempre que a gente toca em questões políticas
é que também uma coisa é o que sai na mídia, outra coisa é o que realmente está acontecendo e que talvez a gente nunca saiba também. Tem isso, né, no fim das contas, por trás dos panos, né? Mas o que eu vejo como um todo, tá? Me parece que o Trump, com essas questões de regulação, de tarifas e assim por diante, ele está buscando meio que reindustrializar os Estados Unidos, né? Ele acabou percebendo que nessa corrida onde a China era só um país de terceiro mundo, ela acabou acelerando muito mais que o esperado. Até na própria Netflix ali tem um documentário bem interessante sobre, faz parte de uma série de documentários históricos. A gente acabou enviando para alguns clientes nossos na semana passada um documentário que fala sobre o crescimento da China, e é assim, ó, é de se aplaudir, sabe, os números que eles trouxeram. Mas para te responder, Otávio, basicamente a relação do Trump com a China, o que eu vejo, Estados Unidos está numa vertente de talvez reindustrializar, e a grande questão aqui é entender, será que o povo americano está a fim de trabalhar novamente com essa parte mais de talvez manufatura? Será que eles estão a fim de trabalhar a quantidade de horas que um chinês trabalha? Eu acho que não, tá? E aí tem que ter muito desenvolvimento tecnológico, tem que ter muitos novos empregos. A gente vai ver o payroll Pelo hoje salário deles, né? exatamente. Quanto que vai ter que ganhar, né, para trabalhar tudo isso? Então, assim, hoje, dia 2/5, saiu o payroll, né? Ele veio, salvo engano, ele veio um pouco acima do esperado, né? Acredito que vocês deram uma olhada nisso também. Bom, payroll é o quê? É relatório de emprego, no fim das contas. Então, o pessoal está empregado, está muito bem empregado. Quando a gente olha ali o ganho por horas de trabalho, vem um pouco abaixo, mas nada tão relevante assim, né? Então, o pessoal está trabalhando, está empregado, está com salário de americano, que a gente sabe que frente ao mundo é um salário bom, e a gente vê que a inflação lá nos Estados Unidos ela continua, não está despontando, não está super disparado, mas ela continua elevada. Isso faz com que a taxa de juros tenha que se manter elevada. Vocês concordam? Então, se a taxa de juros se mantém elevada, naturalmente o dólar fica mais forte frente ao mundo, fica muito mais atrativo eu colocar meu dinheiro na América do Norte, né? Então, se isso tudo acontece, acaba que o dinheiro realmente se concentra lá fora e, querendo ou não, se o dinheiro está na América do Norte, o presidente da América do Norte tem as cartas na mão, no fim das contas. E aí eu convido vocês a pensar da seguinte forma: será que todo esse movimento do Trump ali, dos Estados Unidos, não tem algo mais de cunho político no seguinte quesito? Será que não é algo como, talvez ele só queira mostrar para a OTAN ou para a União Europeia que sem os Estados Unidos, essas duas instituições, por assim dizer, são muito fracas, ser mais ou menos como aquele jogo de e aí, União Europeia, você vem com a gente ou você vai querer ficar com o Putin e a China, entende? Então, eu acho que assim, no fim do dia, tem muita estratégia por trás que talvez nem esteja sendo noticiada, sabe? Trazendo isso para a nossa realidade, basicamente, o que o investidor vai fazer, né, para não ficar em alusões, basicamente, eu vejo o dólar num nível mais elevado, se tratando especificamente de América do Norte, mas eu vejo que aqui o nosso próprio câmbio tem muita questão de incerteza por questões, primeiramente, de eleições, mas que ele não chegaria nesse patamar se a nossa parte fiscal estivesse bem organizada, tá? Então, assim, qualquer ajuste de fiscal tende a trazer o câmbio para baixo, sim. Se falando de bolsa, a gente vê aí, bom, os números de várias empresas não está sendo precificado, então a bolsa, de forma geral, está barata, então teria como seguir subindo, mas claro, são várias incertezas na mesa, né, Otávio? Então, assim, é um pouco complexo de você dar uma resposta, falar isso vai acontecer ou não. Mas em quesitos de probabilidade, a gente vê que sim, tem bastante sentido a taxa de juros subir um pouquinho mais, para no próximo ano ela descer. Isso talvez ela não desça tanto muito por conta do que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Porque se a taxa de juros descer muito, também sai dinheiro do nosso país, né? Então, esse tipo de coisa é o que a gente leva em conta. Acredito ter te respondido, não sei se era mais ou menos isso que tu queria ouvir. Sim, sim. Muito obrigado. Ô, Maran, Oi. Maran, a Ibovespa vai para 145 mil pontos ou volta ali para os 126, 129?
André, de forma geral, a gente acredita que teria espaço para subir, tá? Teria espaço para subir, sim. Eu até estava falando com o Saul hoje à tarde. Eu imaginei que ia ter alguma pergunta como essa. E aqui na empresa, até acho que é legal entender, né? A gente tem responsáveis por cada área. Então, nós temos o Marcos, que é o nosso responsável pelas alocações. Então, ele tem debaixo do guarda-chuva dele responsáveis por renda fixa, por renda variável, assim por diante. O Saúl é da renda variável. Basicamente, o que a gente acredita aqui como empresa, tá? É que sim, pode ter, teria espaço, tá? Para subir o IBOV, mas, cara, quando a gente olha que tem primeiro, quando a gente olha que a taxa de juros está nesse patamar, isso freia o IBOV, a gente sabe disso. Fica muito mais atrativo aplicar em renda fixa. Quando a gente soma isso para que daqui 1 ano e meio, mais ou menos, vai ter eleições, a gente vê que, bom, beleza, pode subir, mas a tendência disso se lateralizar é muito grande, entende? A gente até acredita que vai ter uma alta moderada por conta de talvez um escoamento aí de capital dos Estados Unidos para cá, principalmente se houver uma queda da taxa de juros ou o Trump começar a falar muitas coisas aí que não agradem os outros países, né? Mas eu diria que é o seguinte, André, para te responder e não ficar em cima do muro, né? Tem sim espaço para o Ibov subir, porém, com eleições pela frente, eu não veria grandes altas, não, tá? Tu sabe assim, eu acompanho assim o parecer de alguns bancos, né? Então, poucos davam do Ibovespa chegar por volta de 145, 147 mil pontos. Mas a maioria dava uma lateralização dela para baixo, né? Então, é aquela flutuação dos 126, 130 mil pontos, até o ano que vem, em função da eleição também, né? Exato. Então, tá mais ou menos no consenso que o que tu tá dizendo aí. E aí tem algo que é legal, só para pontuar aqui, desculpa, Piva, acho que tu ia falar alguma coisa. Mas nesses casos, às vezes o investidor nos pede, né? Mas Gabriel, Maran, eu tenho uma carteira de ações. Provavelmente no próximo ano vai ter uma subida, né? Mas a chance é de ficar mais lateral mesmo. Imagina, tu vai dar de cara com eleições brasileiras, né? Como o Otávio falou, os históricos não são muito agradáveis. O que a gente faz nesse tipo de caso, né? Eu tenho uma carteira de ações, por exemplo. Basicamente, tu utiliza de opções, que são derivativos, né? Para tu proteger a custo zero. Então, tu consegue passar por toda essa turbulência sem precisar zerar a tua carteira, sem tu precisar ter todo esse resultado negativo que talvez tenha, né? Toda essa correção na posição de ações que tu já tem. E claro, se cair é uma carteira para longo prazo, primeiro, se tu fizer uma proteção, que é o que a gente chama, por exemplo, de Smart Hedge, uma das opções, né? Você não vai ter rentabilidade nenhuma negativa e se cair tu pode seguir aumentando o tamanho da sua carteira. Então, assim, o mercado financeiro tudo que é momento de... Às vezes a gente pensa, né, falando pré-eleições, bom, então é um caos? Não, é oportunidade, entende? É questão de os olhos que você vê cada situação. Isso aí. Show de bola. O Gabriel, falando um pouquinho ali antes, quando tu se referiu ao próprio Trump, né, a questão de mídia, né, que é feita em torno das falas dele, que hoje a gente sabe que muita coisa é boato, né, como tu mesmo comentou, muita coisa é estratégia, né, e a verdade por trás que está realmente tramitando, a gente não sabe, e nem tem como saber, né. As afirmações, né, que foram feitas, inclusive, por ele, dizendo que a China estava procurando ele para fazer acordos, a China desmentiu, né, dizendo que eles não tinham feito isso. E aí, uma reportagem que eu estava olhando, até estava comentando com o André e o Otávio aqui antes de você entrar na chamada, que o Trump falou que ele manda nos Estados Unidos e no mundo, né? Então, essa foi a fala dele de hoje, se eu salvo engano, né, que saiu a reportagem. Então, o cara, de duas, ou tá com uma estratégia muito grande por trás disso, né, ou acho que foi o André que comentou, ou o ego do cara é grande, é gigantesco, né?
Mas assim, se tu for parar para pensar no contexto aí de como a economia foi se formando, né, a gente estuda lá sobre Bretton Woods, né, quando a gente começou a pensar em padrão dólar, como que ia ser as coisas e veio a se tornar o padrão dólar, basicamente a gente, de forma global falando, vocês lembram quando eu falei por que o título público é seguro? Que é onde tem a maquininha de imprimir dinheiro? Qual que é o dinheiro do mundo? É o dólar. Então, de certa forma, o Trump está até correto, sabe? Ele tem uma baita arma na mão dele, que é ter a moeda internacional, que é a moeda dos Estados Unidos. Até onde isso vai? Obviamente tem um limite, né? Até tem algo que eu gosto de acompanhar bastante, né? Que é o Ray Dalio, ele é um gestor americano, bem famoso, né? Ray Dalio, que às vezes o pessoal fala Dalio ou Dalio, né? Mas ele tem até um vídeo interessante no YouTube que ele mostra sobre como com o passar dos anos, e isso vai em torno de século a século, mais ou menos, as grandes potências são trocadas ao longo do tempo, né? Isso economicamente falando. Então você vê, por exemplo, que lá no passado foi a Índia, depois teve a China também, teve a Grã-Bretanha, depois os Estados Unidos, e agora tudo indica que talvez os Estados Unidos estejam no período final do Império Americano, entre aspas, né? Que não deixa de ser praticamente um império, né? Mas e que a China estaria assumindo esse lugar de potência, né? De nova potência mundial. Então a gente começa a olhar a história econômica, né? A questão lá como o Otávio falou que gosta ali de liberalismo, né? Basicamente o capitalismo começou com a parte mais liberal, economia de mercado, foi passando por algumas fases ali, keynesianismo, neoliberalismo e assim por diante. E agora a questão global acaba dando de cara com isso. E se a China for o novo mandante aí do mercado internacional? Qual que vai ser o sistema que vai ser utilizado, né? Tem isso também, a gente sabe que tem essa parte que é levada em conta, né? Então, basicamente são esses os pontos que eu vejo sobre essa questão de qual seria a estratégia do Trump, né? O delimitador disso é a questão cambial deles, né? Que é um câmbio altamente controlado pelo governo central, o poder ali do chinês, né? Então, isso, se ele passa a ser uma economia americana no futuro, né? Ele teria que flexibilizar esse câmbio aí também, né? E aí esse é uma das brigas do Trump com o chinês, né? Essa questão de ele só desvaloriza quando tem interesse, né? Algum interesse à parte, ele puxa a moeda para baixo, né? Então, isso eu acho que também é um delimitador que pode ser assim, que não impactou de forma positiva para que a China passe a ser uma economia americana no futuro, né? Eu concordo. Mas tudo pode ocorrer, né? E é aquilo que tu falou, Mara, e é verdade, assim, a gente só sabe aquelas reportagens meio viesadas que saem nos jornais, né? Aquele real que está por trás, isso só aquele grupinho fechado na reunião que sabem realmente o que está por trás ali de cada ação, né? Ação do Banco Central americano, do presidente americano, com o grupo ali de elite da salinha fechada, né? Lá com o pessoal do Banco Central Europeu, né? Lá com o chinês. A gente só sabe aquelas informações assim muito vagas que saem nos jornais, que aí a gente tenta formalizar e formatar uma ideia, né? Mas se eu fosse apostar, eu apostaria assim que esses caras têm um planejamento muito certo. O que eles querem fazer, né? Eu concordo com isso, até porque quando a gente olha para o balanço, né, dos Estados Unidos, ou seja, vamos sumarizar aqui, que eu acho que fica legal. Quando a gente olha a quantidade de valor financeiro, de moeda, na realidade, que os Estados Unidos imprimiu nos últimos anos, cara, é gritante. A gente vai falar do fiscal brasileiro, a gente olha pro americano e dá risada. Então, acho que muito do que o Trump está fazendo também é isso, sabe? É como se, vamos trazer aqui para um linguajar mais chulo, como se eu pegasse um barzinho lá para administrar agora e, meu Deus, olha o quanto de conta que eu tenho aqui. Vamos começar a liquidar isso aqui, vamos deixar esse balanço bonito. É o que o Piva faz aí, né? Pega a empresa lá Basicamente. e
o que está acontecendo aqui, sabe? E eu acho que é justamente isso, trazer um pouco mais de saúde para as contas americanas. No fim das contas, eu acredito, né, e aí não tem como tu afirmar, mas o que eu acredito é que no fim das contas o Trump está buscando isso, tá? Trazer mais uma saúde para a economia americana como um todo, embora as formas que ele faz isso sejam um pouco questionáveis. Assim, O meio caso, na verdade, atabalhoado. o caso é que repercute tanto, eu acho que dá tanta mídia, porque as falas dele são muito polêmicas, né? Então, ele faz algumas afirmações que são impactantes ao ponto de gerar preocupação no cenário internacional, né? Claro, toda essa questão das tarifas ali, por exemplo, tarifando o que entra na economia americana, até a gente vinha comentando, né, Otávio, nos outros programas que participou, vai ficar muito mais complicado de primeiro momento para a própria população americana, né, que vão ter uma elevação de custos sobre todos os produtos que estão comprando. Isso acontece com o Brasil hoje, né, que inclusive até as compras da Shein, né, o imposto das blusinhas lá que falaram lá no início do ano, né, Mas que você viu o estava lucro da Apple sair hoje? aí que tá. Então a gente tem toda essa questão, né, que envolve antes, né, de você ter uma melhora na economia, que ao que dizem é o que é o objetivo do Trump agora. O slogan da campanha dele foi que ele ia tornar a América grande novamente. Tu tem que puxar toda a bagunça para fora, né? Tu tem que resolver o negócio e antes de melhorar, sempre piora. Quando a gente fala nas empresas, por exemplo, tu vai ter que pegar lá todos os teus problemas que tu enfiou embaixo do tapete lá para não ver no teu dia a dia, puxar para fora, olhar para eles, organizar e aí depois sim, você segue o barco, né? Só que sem organizar ninguém cresce. Então, eu acredito que dentro do que a gente conversou hoje e está vendo, né, nas perspectivas, é isso que está acontecendo por lá. Poderia ser feito de forma um pouco mais calma, digamos assim, talvez, mas levaria muito mais tempo. Né? A gente tem um exemplo vizinho aqui que está acontecendo também na América do Sul, que é o da Argentina. Né? O cara lá, o Milei, fazendo campanha com a motosserra na mão, lá dizendo que ele ia cortar tudo que visse pela frente de gastos. O cara fez, realmente, na base do canetaço. Né? E a gente viu reflexos. Né? No final do ano passado, a gente teve a moeda argentina como sendo a moeda que mais valorizou no ano. Né? Enquanto o real brasileiro foi a que mais desvalorizou, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Dentro de todo esse contexto aí, vamos emitir opiniões, então. A gente estava falando sobre a China, e agora vamos puxar um pouquinho a história dos tarifas China, Estados Unidos e Brasil. Gabriel, não sei se você chega a acompanhar a parte de commodities, né, que hoje, se a gente fosse levar em consideração, são os produtos que o Brasil mais exporta, e o maior comprador é a China. Né? Vamos falar em minério, em soja, carnes até vai bastante parte para a Europa e Oriente, né? Mas, de certa forma, o que você vê que pode acontecer de fato com relação a esse tarifaço dos Estados Unidos e a relação comercial entre China e Brasil? Bom, de forma geral, como tu falou, né, Piva? Vamos pensar ali no soja, né? Soja, milho, enfim, essa parte mais agro. A gente sabe que o Brasil ele exporta muita coisa, isso pega uma parte muito grande do nosso PIB, inclusive, né? E que o nosso concorrente é os Estados Unidos, certo? Então, assim, um dos nossos grandes concorrentes é os Estados Unidos. Então, eu já li bastante sobre isso, inclusive, né? Que com essa briga entre China e Estados Unidos, naturalmente quem está ali no cantinho que sem entrar no meio é o Brasil. E quem já tem essa relação de venda, de exportação, também é o Brasil. Então, assim, isso abre bastante espaço para a gente ser beneficiado. Quando a gente olha as tarifas como um todo, o Brasil sofre pouquíssimas tarifas dos Estados Unidos, fica fora dessa briga direta entre China e Estados Unidos e também pode ser beneficiado. Então, acho que assim, o papel do governo brasileiro, de forma geral, ao meu ver, seria não se meter tanto ali no meio, realmente, e, bom, fazer a parte de trade mesmo, né? Fazer a questão de, bom, beleza, Estados Unidos está impondo tarifa aos emergentes, tudo bem, faz parte do negócio, abre o que se estuda e pontou algumas coisas, mas entender também que na sequência a gente acaba sendo beneficiado por ser
é um concorrente direto dos Estados Unidos em exportação de commodities, né? Seja ela qual for, basicamente. Maran, qual é a aposta de vocês aí para Petro 4 e 3 aí? Barril do petróleo ali, tipo Brent, entre 62, 67, 8 dólares. Perspectiva de Petro 3 e 4 até o meio do ano e final do ano. Olha, André, vou falar para ti que diretamente assim nas ações, quem trata disso junto comigo é o Saul, tá? Então, assim, se tu me pedir sobre macro, sobre renda fixa e sobre Ibov, índice como um todo, então, tu eu tá me opino. devendo essa resposta. Tô te devendo, porque o detalhe do detalhe, tu imagina que assim, no dia a dia do comercial, no mercado financeiro, você tem alguns afazeres, né? O meu afazer como um todo é cuidar da ponta comercial e da regional no que tange o comercial. Então eu tenho que garantir aí que os assessores da minha equipe estejam próximos dos clientes, ajudando nas aplicações, resgates e passando o conhecimento que as nossas mesas, que é quem está realmente na frente da tela, acompanhando cada notícia, que esses conhecimentos cheguem no cliente, né? Então, assim, por isso que se tratando de uma Petro, por exemplo, Mário, o que tu acha da Petro? Quais são os fundamentos e assim por diante? Quem está estudando o detalhe do detalhe é o Saul e o time dele. Cara, Petro 4 bateu hoje de manhã 29,99. E aí, assim, ó, deu pouco perto de meio-dia, já tinha passado 30,52, ó. Eu perdi, foi assim, qual foi a informação que lançaram que o troço deu uma revirada? Tava pronto ali no gatilho para comprar. Esperou o ponto perfeito e ele não chegou. E ele passou e foi embora. E eu perdi o bonde. Aí, Mara, o último ponto perfeito foi alguns anos atrás aí, quando ela caiu para R$ 20 a ação, né? É verdade. Eu Mas comprei vamos ela lá. na casa dos, falhando, salve minha memória, né? Uns R$ 11 na pandemia. 11 ou Caramba! 14, algo assim. Uhum. Eu teve um indivíduo, que eu não vou dizer quem é, eu acho que vocês não conhecem, mas vai que descobre aí. O cara botou, nessa época aí, por volta de R$ 150 mil. Errado não E tá. comprou nesse teu ponto aí, ó. Tá rindo assim, ó. É aquela história, né, André? Depois que passa fica muito mais fácil, né? A grande Sim. questão é no momento você ter todo esse jogo de cintura, né? Mas olhando para trás, isso que é legal em economia, né? Todos aqui somos economistas, eu acho que o Otávio vai se formar em economia, é isso? Isso me formou agora, metade do ano. Aí, ó, legal. Cara, o que é legal no meio de tudo isso, que é o que me empolga muito, né? É até essa questão de, bom, a gente já falou que tem várias incertezas, que a gente não sabe o que o Trump está pensando, que vai saber o que ele fala para a China, mas quando a gente olha no nosso histórico, isso já aconteceu dezenas de vezes. Entende? Já teve briga de Estados Unidos com China em 2018. 2018, o pessoal talvez não lembre, o Trump, ao invés de falar que nem ele fala agora, ele dava tweet. Então, a cada tweet do Trump, o dólar ia para cima ou para baixo. Sabe? Quem operava na época, eu operava diretamente, cara, tu tinha que operar com o Twitter do lado ali, porque senão eu lembro, eu fiz a conta no Twitter para poder seguir operando, era isso, eu acabava, entende? Sim, Então, mas assim, são coisas como essa que a gente olha para a história e vê que já aconteceu. E se já aconteceu, tem como a gente entender quais são as maiores possibilidades da tendência para frente, né? Então isso também traz para a gente o que é oportunidade e o que é risco exacerbado. Então quando a gente olha, por exemplo, o mercado brasileiro, né? Talvez o nosso ouvinte aí esteja pensando, legal, galera, tem toda essa incerteza, mas como é que eu aproveito, né? O que eu faço? Se tu pegar e jogar no Google o histórico da taxa de juros, cara, a gente vai ver que a gente está nas máximas. E que, mais ou menos, num período de uns 6 a 7 anos, a gente volta sempre para as máximas. E essas máximas oportunam para a gente pegar títulos pré-fixados, pagando bem acima desse 1% que já é meio que o natural do nosso país. Né? Vai pegar 1,2, 1,3. Eu mesmo peguei vários ali na casa dos 18,6 para os nossos clientes nessas últimas semanas. CDBs com FGC.
Então tu começa a pensar, beleza, tem tanta incerteza, mas os ciclos econômicos eles se repetem. Se eu cuidar muito bem aqui da minha carteira, se eu fizer um acompanhamento, eu sei que o histórico dos últimos 20 anos, da nossa Selic, é em torno de uns 11,5 a 12, tá? Na média. A inflação, na média, uns 6,9, 7, tá? Em torno disso. Quando a gente vê que esse 1%, que é algo normal no nosso país, no fim das contas, em 5 anos e 8 meses tu dobra o capital investido sem falar nada de bolsa, falando de renda fixa, eu fico pensando por que diabos o investidor vai manter, por exemplo, o dinheiro numa poupança, sendo que tu tem a mesma segurança e tu pode estar dobrando o teu capital a cada 5 anos e 8 meses por conta dos juros compostos. Então, assim, eu me considero muito abençoado por estar num país emergente e gostar tanto de economia, tá? E gostar de dinheiro. Isso aí. Agora vou parafrasear um outro ex-professor nosso que falava nas aulas de macroeconomia. Para mim, quanto pior, melhor. Esse cara aí é muito bom em trade de juros, tá? Por aí. Mas, pessoal, eu acho que ficou bem legal o nosso papo de hoje e deu para a gente ter uma noção bem interessante do contexto onde que a gente está e como se enquadram toda a parte de investimentos nesse cenário, né? A gente sabe que tem período eleitoral o ano que vem, então oscilações de mercado estão acontecendo nesse ano e o ano que vem vai continuar acontecendo e grandes também, né? Toda essa questão de incerteza, a gente nunca sabe de fato para onde que vai as coisas. A gente faz uma previsão, né? Mas todo dia, toda semana a gente tem que ir refazendo isso para manter uma certa previsibilidade e entender os movimentos que podem acontecer, né? André, mais alguma coisa para a gente finalizar? Maran, só para a gente finalizar, depois da semana que vem, um IPCA pré-fixado é tranquilo. Olha, hoje já é um IPCA. André, hoje quando a gente fala de IPCA, tem CDBs pagando IPCA mais 8, tá? Quando a gente fala de crédito privado, tem IPCA mais 8,9, isento de R, em empresas assim extremamente sólidas, com garantias dos próprios recebíveis, se for o caso. Então, assim, tu imagina aquela pessoa que, bom, eu tenho uma parte do meu valor que eu quero me aposentar. Então, eu vou pegar ali algo para 10 anos, exemplo. Algo que tu garante inflação mais 8,9 isento de imposto de renda. Então, assim, eu diria que sim, André. Hoje já tá bom, não precisa nem ser semana que vem, tá? Porque vocês lembram quando a gente falou da curva de juros? A Sim. curva de juros ela traz as expectativas de mercado e traz também os prêmios. Então, assim, o mercado já está precificando que talvez suba um pouquinho a Selic e lá na frente já vai descer. Quando a gente olha para a curva de juros, ou seja, os CDBs que vencem em 2027, 28, 29, o mercado já precifica que tem eleições na frente, entende? Então, assim, a gente faz o acompanhamento diário para entender onde tem prêmio ou não, ou seja, onde tem muito emocional envolvido e pouco racional, onde as taxas estão muito acima do que deveriam estar. Há 3 semanas atrás, 27, 28 e 29, há 2 semanas atrás estavam muito boas. Agora tem que ser acima de 2030. A gente acha que esse 27, 28 e 29 logo sobe prêmio porque começa aquela corrida eleitoral, tá? Então vai ter mais espaço. Basicamente, André, pré-fixado a gente está comprando há bastante tempo, todos acima de 15, tá? Esse último mês, todos acima de 18, para ser sincero. CDB, falando de CDB, tá? Crédito privado, todos acima de 13,8, 14, isento de R também, tá? E os IPCAs na casa ali que eu falei. Então, assim, tem muito jogo no mercado, desde que você tenha realmente uma noção clara de, primeiro, quais são teus objetivos, né? Isso é o mais importante, tu some isso ao macroeconômico, a economia, para onde a gente está indo, essa nossa maneira de trabalho, inclusive, né? E aí, depois, que também é tão importante quanto saber essas premissas, é o acompanhamento, né? Ter alguém aí do teu lado que te dê a mão e te realmente fale, ó, agora o mercado mudou, beleza? Se mudou, a gente vai mudar a posição, vamos reestruturar, né? Então, acho que isso é bem importante. Okay. Considerando Valeu, aqui,
considerando aqui, né, muito importante que toda essa nossa conversa aqui não caracteriza diretamente recomendações de investimentos, tá, pessoal? Aqui são opiniões, são avaliações de economistas e do Gabriel Maran aqui, que é um baita assessor de investimentos, né? A gente sabe da importância de você ter um acompanhamento, né, de uma pessoa, como ele bem falou agora, para te orientar de como gerir, de fato, a tua própria carteira de investimentos, né? Mas vamos lá, Otávio, palavras finais? Bom, vamos ver o que vai acontecer agora nos próximos meses, né? Vamos manter nossas perspectivas positivas, porque, querendo ou não, somos brasileiros, né? E queremos o melhor para o país, não só para a pessoa física, mas para as pessoas jurídicas, né? Que são quem geram emprego. Então, tomara que ano que vem seja feita a escolha certa e tenhamos novamente, né, um sorriso no rosto, digamos assim. Puxa, você foi me falar logo de emprego, aí me lembrei 4x3, 6x1, CLT, Não. investimento imobiliário a R$12.000, política fiscal expansionista, déficit público subindo, meu Deus do céu, cara. Se nós começar a falar sobre esse assunto aí, nós vamos até amanhã falando, né, Haja montanha-russa. Maran, prazer enorme em revê-lo mais uma vez. Seja sempre bem-vindo aqui no programa para falar de economia e falar da tua expertise aí. Otávio, grande abraço. Muito obrigado pelo convite novamente. Tudo pertence a vocês aí. É isso aí, prazer pessoal. é meu, tá? Valeu, parceria. Estou sempre à disposição aí, pessoal. Show de bola, Maran. Já quero deixar aqui para ti um convite para um próximo programa, para a gente falar especificamente sobre previdência também, né? Previdência, investimentos, carteira de investimentos e educação financeira, cara. Que isso aí é um tema que a gente precisa muito falar e colocar no dia a dia das pessoas, porque a gente vê que tem muita deficiência disso no conhecimento das pessoas. Claro, com certeza. Até eu coloco à disposição aqui, caso for necessário, tá? Caso vocês achem legal, dá pra gente gravar lá no próprio escritório, tá? Então tem um local lá legal, a gente coloca uma câmera, enfim, pode ser também. Show de bola. Show de bola. Fechou? Posso fazer um merchanzinho no final aqui? Mas claro. Com certeza. Então, perfeito. Quem estiver ouvindo aí que tem interesse em realmente colocar os seus objetivos, tirar os seus objetivos do papel, utilizar do mercado financeiro de uma maneira clara, a gente da Unifique Invest, né, como a gente já falou aqui durante o podcast, nós somos um escritório de assessoria de investimentos vinculado ao BTG Pactual. Nós ficamos, um dos nossos escritórios são aqui em Passo Fundo, também temos em Porto Alegre, Timbó, Londrina e São Paulo, Florianópolis também. E hoje a gente está com 1,6 bilhões sob custódia e mais de 3 mil clientes. Então, quem tiver interesse em saber mais como funciona, por favor, pode nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no meu Instagram quanto no próprio Instagram da empresa, a gente está aí à disposição. Isso aí. Show de bola, pessoal. Valeu. Abraço para vocês. Até mais. Nos vemos no próximo programa. Um abraço, valeu, até mais. Abraço, tchau. Valeu. Tchau. Fui.